Notícia de última hora. A Dilma foi presa. Olha, não foi, mas na verdade, toda vez que a gente faz uma piadinha aqui no começo do programa, aquela piada se torna real na semana seguinte. A gente fez uma piadinha que o PSOL iria aumentar os seus seguranças armados e aumentou os seus seguranças armados. A gente fez uma piadinha perguntando, e o Aécio virou réu no STF. Se a gente fizer uma piadinha com a Dilma, obviamente a Dilma vai ser presa nessa semana. Será que a gente tem que falar 2 vezes? Dilma vai ser presa essa semana. Não é 3 vezes igual na loira do banheiro. Dilma vai ser presa essa semana! Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, quem discorda da gente está errado, é tão óbvio que não precisava ter explicação. Nós precisamos comentar muitas coisas terríveis acontecendo com este país. Vai ter tiro, vai ter porrada, vai ter bomba, vai ter sangue e, como vocês já notaram, tudo que a gente acaba falando vai se tornar realidade pouco tempo depois. Nós temos um assunto terrível, gigantesco, polêmico até o osso, é o assunto de sempre, é como a gente costuma fazer nosso programa, é sempre com pautas sanguinárias, violentas, grandiosas, pautas totalitárias, pautas autoritárias e com botas e com sangue, com opressão e com todo tipo de violência que acontece pra cima das pessoas, e a gente só pode, como a gente não tem uma Rede Globo, a gente só tem esse pequeno espaço aqui, num pequeno podcast pra gente poder reclamar de tudo. Nós estamos aqui hoje na Panela, aqui vocês conhecem a Panela Produtora, que desse estúdio que me grava, tanto me agrada, me alimenta, me tolera, e nós estamos em estúdio novo aqui, estreando um novo estúdio aqui na Panela, onde logo terão novidades bastante interessantes e vocês verão esse estúdio bastante vezes ainda. Então fiquem de olho nas novidades que nós vamos anunciar, tanto nas nossas páginas pessoais, a página do Senso, a página da Panela, o site da Panela que vocês conhecem muito bem, o site que tem o melhor endereço do mundo, pané.lá, sem ponto .com, sem BR, sem nada, simplesmente pané.lá. E essas novidades, elas podem ser realizadas porque nós temos muita gente que nos ajuda. Uma dessa galera aí que nos ajuda, vocês conhecem muito bem, que é a CV para VC. Vocês sabem muito bem que vocês não conseguem geralmente fazer um grande currículo. Quando você precisa de um emprego, a grande dificuldade, na verdade, é fazer um grande currículo. Você pode ser genial, você pode ser uma pessoa muito profissional, extremamente preparada, mas você não consegue traduzir aquilo ali em palavras. O pessoal da CV para VC é especialista no mercado de trabalho, eles trabalham há muito tempo como headhunters, eles sabem fazer currículos muito bem, eles sabem o que as pessoas esperam de um currículo, porque é uma coisa que a gente não sabe, nós só tentamos fazer um currículo e não conseguimos traduzir aquilo ali direito, eles sabem exatamente o seu provável contratador, que é do seu currículo, eles vão fazer o currículo maravilhoso para vocês. Então, entendam o trabalho deles muito mais como um investimento do que como qualquer outra coisa, porque você, com um currículo, você vai ter um trabalho que vai te pagar muito mais do que você tem hoje, vai conseguir ter aquela vaga muito mais grandiosa, muito mais destacada do que você tem hoje. Isso vale até para presidentes de empresa, às vezes quando você precisa mostrar que você precisa aumentar o seu cargo, você não consegue traduzir aquilo ali e colocar num currículo adequado. Então, se você entrar em Senso em Comum, o endereço do nosso site, sensoincomum.cvpravc.com.br, você vai ter um brinde exclusivo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos leitores do Senso em Comum, que você também vai ter um guia, unicamente através desse link, você vai ter um guia para você saber como se comportar numa entrevista de emprego. A mesma coisa válida para os currículos, vai ser válida também para sua entrevista de emprego, assim você vai ter certamente uma vaga muito melhor para você em muito pouco tempo. Então o melhor investimento que você pode fazer está ali em sensoincomum.cvpravc.com.br.
Gente, eu fiz um artigo nessas últimas semanas que eu considero que foi um dos artigos mais... Aqui não dá pra ser muito modesto, né? Mas assim, um dos artigos mais interessantes que eu escrevi recentemente no Senso em Comum, e um dos artigos mais assustadores também. Não o escrevi de uma maneira, vamos dizer, muito agradável, mas simplesmente como uma análise, uma antevisão que eu tive do futuro deste país. O artigo se chama "O PT se aproxima perigosamente do fascismo", e não é força de expressão. Como a gente sabe, fascista é a palavra mais terrível do vocabulário político. Isso não significa que fascismo seja necessariamente a pior coisa. Só se você pensar, comparar a Itália do Mussolini com a Coreia do Norte, muita gente, tanto a esquerda quanto a direita, vai preferir realmente a Itália do Mussolini, que ali pelo menos você consegue fugir, você consegue combater o Mussolini, uma coisa que você não consegue combater ao Kim Il-sung, o Kim Jong-un e o Kim Jong-un. É uma sociedade um pouco menos fechada, uma sociedade, vamos dizer, é um socialismo light, é uma espécie de socialismo light. Aliás, foi exatamente assim que o definiu um dos grandes pensadores dos partidos políticos, que foi Robert Michels, que escreveu um livro sobre os partidos políticos. Ele que estava ali, fez parte do movimento socialista por muito tempo, na Alemanha, era um sociólogo alemão, pouco conhecido no Brasil, uma coisa bem triste isso, porque ele tem a sua própria história é bastante significativa já. Ele, que militou por muito tempo ali nos partidos socialistas da Alemanha, morreu pouco antes do fascismo chegar ao poder na Itália ainda. Ele morreu inclusive em Roma, ele foi para Roma para acompanhar tudo aquilo, e ele falou: olha, o socialismo ele é muito fechado, toda estrutura de partidos políticos no mundo é extremamente burocrática, fechada, autocentrada, umbigocêntrica, não consigo lidar com isso direito, apesar de ser um grande socialista, apesar de acreditar nos ideais do socialismo. Então, para onde que ele vai? Ele termina a vida dele no fascismo, porque ele fala, o fascismo ele é uma espécie de socialismo mais democrático. Olha só que definição curiosa. Socialismo mais democrático. Tenta falar isso agora para um socialista que você conheça por aí, alguém do PSOL, alguém do PSTU, teu professor trotskista de história. Olha que coisa chocante, né? Porque você considera o fascismo, geralmente é esse o imaginário comum. No Brasil você considera o fascismo uma sociedade assim, o inferno na Terra. Basicamente o fascismo ele é entendido no imaginário popular, e o imaginário popular é acadêmico, ele envolve a academia, na verdade ele nasce na academia, surge ali como o inferno na Terra. Só que um socialista sociólogo, inclusive, cientista político, que lidou muito com este problema, militante do socialismo, ele acabou terminando no fascismo, dizendo que o fascismo seria um socialismo mais democrático. Só a ideia deste cara, só a sua existência, a união da sua vida e da sua obra, já coloca uma pulga atrás da orelha ali de muito do que a esquerda pensa. Só que o fascismo, a palavra fascismo, a palavra, sobretudo esse adjetivo fascista, ele é usado hoje muito mais como uma forma de cala-boca. Quem conhece o Ben Shapiro, dos grandes pensadores da direita americana atual, uma das nossas grandes influências por aqui, conhece uma frase famosa do Ben Shapiro, que ele falou assim: olha, quando te chamam de fascista, quando essa palavra fascista, sobretudo esse adjetivo fascista, é usado no vocabulário político, ele é usado justamente contra quem detesta o fascismo. Essa lógica, quando você percebe essa lógica, você tem que mudar radicalmente tudo aquilo que você pensa sobre política, tudo aquilo que você tem como mais consolidado, mesmo que você seja um militante fanático. Na hora que você percebe essa lógica, você tem que realmente falar assim: peraí, talvez eu esteja fazendo alguma bobagem. Porque quando você vê realmente assim um cara que ele é fascista, que ele é nazista, imagina assim que você encontrou na rua, por exemplo, um cara que ele tá com uma suástica no braço. Você não xinga ele de nazista, você não fala: ô, seu nazista! Ele vai falar: sim, sou. Fritas? Você quer uma coca? É isso? Essa forma como você usa esse adjetivo, você grita justamente seu fascista, justamente para quem odeia o fascismo.
Então essa forma como a esquerda chama a direita de fascista é simplesmente presumindo, bom, eu sei que a direita é o subterfúgio, é o básico, é a premissa básica sobre a qual se assenta toda esta forma de xingamento. Você fala assim, eu vou xingar este direitista de fascista porque eu sei que ele detesta o fascismo. Assim, na hora que eu faço uma analogia e o comparo a um fascista, ele vai se calar. Porque ele não vai querer falar uma coisa sendo associado ao fascismo. Ele vai falar, não, mas peraí, se eu falei uma coisa e alguém foi lá e me gritou fascista, então, mesmo sem nenhum argumento, mesmo sem nada, eu vou ter que me calar. Então, assim, a forma como a esquerda abusa dessa palavra, chama todo mundo de fascista, seu fascista, não sei mais o que, ela é contraditória. Porque é obrigatório que na hora que você fica chamando, sabe, escreve artigos de jornal, faz colunas, faz post em blog e faz aquelas hashtags contra o fascismo, não sei mais o que, tudo que você... A premissa básica, sem essa premissa o seu argumento não funciona, é simplesmente xingar de fascista quem não é. Ou seja, mesmo a direita acha que o fascismo, obviamente, é uma coisa deplorável, nojenta, um inferno na Terra mesmo, talvez não tão grande quanto o socialismo, porque ele é um inferno na Terra light, como disse o Robert Michels, que era um socialista, por sinal acabou virando fascista, morreu antes ainda da Segunda Guerra e tudo mais, né? Obviamente que a gente tem que colocar isso em consideração, mas ele era um fascista light. Então, a direita, ela também detesta o fascismo. E essa forma exagerada, ridícula de você chamar tudo de fascista, falar assim, olha, eu quero argumentar X, Y, Z, e se eu não conseguir argumentar direito é porque quem discorda de mim é fascista. Isso aí tem sempre essa ideia de você xingar de fascista quem detesta o fascismo como uma premissa básica, certo? Então, o Leo Rockwell, um liberal, ele é presidente do Instituto Mises nos Estados Unidos, libertário, inclusive, né, desses anarcocapitalistas, tem umas ideias bem malucas. O Leo Rockwell, ele tem um artigo também que eu acho sensacional, um dos artigos, acho que foi o artigo do Instituto Mises que eu mais citei na vida, que chama The Fascist Threat, que ele tá lá dizendo, ele começa justamente dizendo isso, fala assim, olha, a palavra fascismo, ela é o pior xingamento, a palavra fascista, né, é o pior xingamento que pode existir no vocabulário político. Quando uma pessoa é chamada de fascista, você fala assim, bom, com isso aí eu não preciso nem conversar. Um fascista, ele odeia a liberdade, ele odeia minorias, ele é intolerante, ele é grotesco, ele é pouco estudioso, ele sabe tudo. Tudo que você pensar de ruim de uma pessoa, você pode associar à ideia de que ele é fascista. Que ele é burro, que ele é autoritário, que ele vai mandar nos outros, que ele vai diminuir as liberdades, que ele quer perseguir os seus opositores. Tudo isso está contido na ideia da palavra fascismo. Só que tem um problema muito sério aí, que é o que o Leo Rockwell coloca. Quando você descreve o sistema fascista sem dizer para a pessoa, olha, isso aqui é o fascismo, todo mundo adora. Todo mundo adora. Quer dizer, você tem uma palavra que significa uma coisa terrível, sendo que na média da população, e de novo, a média da população não é simplesmente falar assim, só lá na Praça da República, só lá na Central do Brasil. Não, isso aí vale para acadêmico, vale para doutor em ciências políticas, vale para gente muito culta, vale para tudo. Quando você descreve o sistema fascista sem dizer que ele é fascista, todo mundo adora. Uma das provas maiores, a gente já comentou bastante isso aqui nos últimos episódios do Guten Morgen, lá no Senso em Comum nós escrevemos também muitas vezes sobre isso. É uma questão muito presente no Brasil, presente no ano passado e que continua presente neste ano, que é a ideia de direitos trabalhistas, ou seja, os trabalhadores, eles precisam ter direitos garantidos pelo Estado e atendidos por corporações de trabalhadores, ou seja, sindicatos, órgãos que cuidam de direitos trabalhistas, que façam lobby ali no Estado, porque senão os patrões vão explorar
explorar demais os trabalhadores. A forma mais consolidada no Brasil para você proteger os direitos trabalhistas é a CLT. A gente até lembrou aqui que uma das candidatas a presidente neste ano, que é a Manuela Dávila, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, ela falou, o nosso programa aqui pro Brasil é consolidar os direitos dos trabalhadores contra o fascismo. Então nós vamos defender os direitos das minorias, não sei mais o que, e a CLT. A CLT, o único problema é, a CLT é quase uma cópia, não é uma cópia perfeita, né? O nosso amigo Bruno Garchagen, no seu livro Por que os brasileiros parem de acreditar no governo, né? Por que os brasileiros amam o Estado e odeiam políticos? Ele mostra que, na verdade, não é uma cópia perfeita assim, mas a CLT é praticamente uma cópia da Carta del Lavoro, do Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele fez uma forma de governo aplicada no Brasil por Getúlio Vargas, que foi o fascista brasileiro, chamada corporativismo. Se vocês forem lá para o Rio Grande do Sul, agora eu não lembro em qual cidade, mas uma das cidades mais famosas ali da Serra Gaúcha, tem lá o Monumento ao Corporativismo. É uma estátua lá da época ali do Getúlio, em que você vai ver justamente essa ideia de que os trabalhadores, eles precisam, contra os capitalistas, contra os patrões, eles precisam de direitos trabalhistas, de um órgão, de um documento, de uma política feita por sindicatos contra o poder dos patrões. Então você separa duas classes de pessoas. Você tem patrões e você tem empregados, você tem trabalhadores. A frase famosa ali dos socialistas, né? Se a classe operária tudo produz, ela é que deve governar o rumo, o futuro do mundo. O que isso aí significa? Olha só, a gente já tem um problema aqui muito grande quando a gente tenta fazer esse tipo de associação, né? A esquerda chamando todo mundo de fascista, sendo que você vê assim que os fascistas, eles têm os conceitos muito próximos da esquerda. Quer dizer, eles também acreditam em trabalhadores contra patrões, eles também acreditam em sindicato, eles também acreditam em direitos trabalhistas. Quer dizer, apesar desse negócio da esquerda usar a palavra fascista contra a direita, dizendo que o fascismo seria uma extrema direita, dizendo que, na verdade, assim, eles lutam contra o fascismo, os conceitos são muito parecidos. Para começar, é aqui onde que já começa a encrencar, o caldo começa a entornar. Existem trabalhadores e patrões? São duas classes sociais diferentes? É isso mesmo? Vamos lembrar lá. Na época do Marx, Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, urbanização, que isso é uma coisa que é pouco contada, né? Você pode reparar que o socialismo é um movimento... O socialismo e o fascismo são dois movimentos extremamente urbanos. Na hora que você sai da cidade, pega ali o mapa ali da Europa, de quem votou no Mussolini, de quem votou em Adolf Hitler, você pega as grandes cidades, batata. Todo mundo ali votou nos fascistas e hoje em dia todo mundo ali vota na esquerda. Você vai pro campo, é imediato, assim, você sai de qualquer grande cidade europeia, você sai de perto de Londres, você sai de perto de Munique, sai de perto de Paris, é imediato que os votos da esquerda e os votos na época do que era o fascismo, eles quase desaparecem. Então é um movimento extremamente urbano. Quando a gente vai lembrar do que era a direita, a gente vai ter que lembrar que era justamente o contrário. Eram as aristocracias rurais. Ou seja, as grandes... que eu tô falando ainda no começo do século XX, viu? Obviamente que hoje em dia, quando a gente fala de uma espécie de direita, vamos dizer, dentro das democracias europeias atuais, a gente tá fazendo uma espécie de sobrevivência da direita, uma direita oficial monárquica, sabe? Aquela direita das dinastias, dos Hohenzollern, dos Habsburgos, direita monárquica mesmo, aquela direita que ainda existia ali no comecinho do século XX, ela é rural. Ela é plenamente rural. Então esses movimentos, em primeiro lugar, eles são urbanos, tanto fascismo quanto socialismo. Só que na época do Marx, ali voltando um pouquinho mais, uns 50 anos para trás, 100 anos para trás ali, estamos ainda no auge da Revolução Industrial, você pode dizer que nas cidades, ali na urbanização, você tinha duas classes,
vamos dizer, novas. Ou seja, o Marx ele não está nem mais preocupado com a aristocracia. Ele fala assim, a aristocracia rural ela vai ser abolida naturalmente. Esses caras eles estão simplesmente observando a história, eles não tomam parte na história, eles são observadores, porque agora a burguesia, que antes era uma classe secundária, pequena, desimportante, era uma classe que ela não movimentava tanto a economia assim, era uma coisa assim restrita simplesmente a algumas cidades específicas, ela cresceu. Com a Revolução Industrial, ela consegue ter, às vezes, mais dinheiro do que a aristocracia das antigas. Um grande rei do algodão, uma grande empresa, um cara que tem inventado lá uma empresa, por exemplo, pensa nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, as ferrovias, um cara que tenha cuidado daquele sistema lá de ferrovias, ele logo vai estar com mais dinheiro do que os grandes aristocratas. Então ele fala assim, a burguesia agora, ou seja, quem trabalha com a produção e o comércio, são os donos do capital. O que é capital? Capital é o dinheiro que você consegue economizar. Aquele dinheiro que você gasta todo dia no busão, com comida, etc. Isso não é capital, porque ele entra e sai com toda facilidade. Agora o capital ele persiste durante anos e anos e anos. Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Então este é o dono do capital. Este é o capitalista. Era uma palavra justamente para você denegrir as pessoas, né? Este é o capitalista. Então ele é o patrão. Ele é o patrão. E os outros são todos proletários, ele só tem a prole para vender, a força de trabalho dele, ele não tem estudo, ele não tem nada, e ele vai trabalhar na fábrica, nas máquinas. Essa é a ideia do Marx, certo? Essa é a ideia da esquerda. A esquerda, então, ela considera que existem duas classes sociais estanques. Quem é patrão vai ser patrão para sempre, quem é proletário vai ser proletário para sempre. Por isso que ele fala, é um pensamento classista. Você entra lá nos sites de extrema esquerda, pode entrar lá no site do PCO, do PSTU, eles vão sempre falar, pensamento classista. Qual que é o grande problema do mundo de hoje, na visão deles? Nós perdemos a ideia do pensamento classista. A classe social, quem faz parte de uma classe social operária, que são os trabalhadores, né? Porque o burguês não trabalha, então o burguês ele só é dono do capital. Ele não trabalha, ele simplesmente ele vive pela mais-valia. A gente explicou isso lá no nosso episódio a respeito de deturpar o Marx de novo, que é sempre desculpa da esquerda. Vocês podem ouvir lá inteiro. Mas então, a visão deles é que essas classes sociais elas são estanques. Uma não se mistura com a outra. Na época do Marx, isso aí podia até convencer algumas pessoas. Hoje em dia, pega aí qualquer pessoa de esquerda. Todo mundo tem algum amigo de esquerda perdido, o problematizador, o cara que vota no PSOL. Todo mundo tem um amigo desse. Vira pra esse amigo na surdina, algum dia, vira pra ele e fala assim, cara, a qual classe social você pertence? Qual é a sua classe social? Porque se você é trabalhador, eu já acho estranho, por exemplo, você ter feito faculdade. Já acho estranho até você ter feito ensino médio. Porque a ideia do trabalhador, do sindicato, o que é o sindicato dos metalúrgicos? O Felipe fez uma piada com isso, né? Eles usarem metalúrgicos com arrobas, né? Justamente uma coisa que o Marx detestaria. Falou assim, não, o metalúrgico, ele precisa ser proletário, ele só pode ter a prole para vender. Então, o metalúrgico, ele nunca poderia ser gay. Essa é a ideia do Marx. O Marx vai falar, não, pelo amor de Deus, mas esse negócio de homossexualismo é uma perversão. É uma perversão, inclusive, do capitalismo, como Reich dizia. Só o capitalismo vai permitir gays. O socialismo, na hora que o socialismo chegar, não vai mais ter gay. Porque a classe trabalhadora vai cuidar só da sua prole. E a gente vai cuidar da prole e da revolução. Simplesmente disso. É uma coisa que a esquerda perdeu completamente, não? Então ela tenta falar, mas isso era coisa da época, não sei o que. Não é coisa da época. Pro Marx, pra esquerda, se você acredita em classes sociais, você precisa, por conseguinte, acreditar nisso. É inevitável, não tem terceira via. Tertio non datur. Você precisa acreditar num, vem inevitavelmente a ideia do outro. A ideia do Marx, então, era mais ou menos essa. Tipo, o trabalhador ele só tinha o prole dele. Só que hoje em dia, quando você pergunta pra esses caras, você vai falar, tá, mas se você é trabalhador,
Já acho estranho você ter feito ensino médio. Pensa no Lula. Lula era um metalúrgico, líder sindical, se ligou aos movimentos socialistas, mas não gostou do PCB, foi virar uma espécie de pelego para negociar ali greves com o patrão. Pelego era justamente quem negociava entre o patrão e os trabalhadores, e acabou fundando esse partido que seria uma espécie de socialismo mais light, que era o PT. Um partido francamente corporativista. De novo, olha só, você tá vendo como isso aí tá sondando a gente? Só que você pergunta, tá, você não é trabalhador, você é burguês? Se você é burguês, a única coisa que você pode fazer como um burguês é pegar todo o seu dinheiro e... Adiós. Dá pra classe trabalhadora e viva como trabalhador e faça a revolução. É a única coisa que você pode fazer, se você quiser ser uma pessoa coerente. Senão você vai estar mostrando que você tem um discurso todo feito pra, sabe, chamar a atenção das menininhas, falar, mas eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa que pensa nos trabalhadores, eu me preocupo com a desigualdade social e com os pobres. Quer sair comigo? Você só tem isso como um discurso, mas você não tem aquilo ali pra sua vida. Entendeu? É este o problema. Só que a gente já tá vendo, quando você trabalha com classe social, já traz um problema pra sua vida. Porque você vai ter que parar e pensar, mas a qual classe social eu pertenço? E o problema maior, você não vai ter uma definição clara. Você não consegue me dizer com toda a rapidez agora qual que é a sua classe social. Simplesmente porque na época do Marx isso aí já estava bem errado. Só a ideia de você ter campo, cidade, isso aí já estava muito complicado. Ter uma divisão social do trabalho que estava mudando exatamente naquele momento, não deixava às vezes muito claro qual que era a sua classe social. Hoje em dia, isso aí bugou de vez. Eu sou trabalhador ou eu sou patrão? Eu faço parte da classe operária ou da burguesia? Ou eu sou aristocrata? Não sei, às vezes aristocrata, já conheci gente que é descendente dos Orleans e Bragança, gente que tem inclusive Bragança no sobrenome, e os caras não são exatamente ricos não, viu? Tem gente ali que pegava ônibus comigo. E aí, como é que fica? Você vai ver, isso aí é uma coisa que o Olavo de Carvalho fala no COF, né? O Olavo de Carvalho que todo mundo enche tanto o saco, ele fala isso na primeira aula do COF. Ele comenta isso baseado no pensamento do embaixador José Oswaldo de Meira Penha. Ele dizia que o Oswaldo de Meira Penha virava para os alunos dele e falava assim, tá, vocês são marxistas, vocês acreditam em classes sociais. Qual é a classe social de vocês? Eu todo mundo falava, peraí, nunca pensei nisso. Não faço mais a menor ideia. Então, quer dizer, a base do pensamento do cara, ele nunca conseguiu aplicar para a vida. Nunca conseguiu aplicar para ele próprio. Para a realidade ao redor dele. Quer dizer, ele só consegue pensar assim, grandes corporações e empregados. Mas ele próprio, ele não, na hora que você vê a realidade ali na frente dele, ele não sabe. Então fica uma coisa extremamente tosca. Fica uma coisa irreal. O discurso da esquerda, por mais mavioso que ele seja, quando você vive, você pode até não trazer palavras e conceitos já hierarquizados como estou fazendo por aqui. Mas você sente, você consegue perceber que aquele discurso ele não condiz com a realidade. Quando você, por exemplo, um vendedor de pipoca na frente da igreja, você é dono do seu meio de produção, portanto você é um burguês, ou você é uma classe trabalhadora porque você que está produzindo? Você reparou que a coisa ali ficou completamente confusa? Hoje em dia, com a divisão social do trabalho, com a nova divisão social do trabalho, que ela vai se refazendo o tempo todo, às vezes você não consegue ter nenhuma clareza se você é dono do seu meio de produção. Porque hoje com um computador que custa R$2.000, você muitas vezes é dono do seu meio de produção. E aí? Por causa disso você virou Steve Jobs? Você entendeu então que todo mundo falando de classe social, os trabalhadores, os patrões, os burgueses, a burguesia é sempre no plural, sempre no abstrato, mas você não consegue apontar assim de cara e falar assim, olha, eu consigo classificar toda a sociedade dentro dessas categorias. Você não consegue de forma alguma. Na hora que você vende um computador para uma pessoa, pronto, você já zoou todo o coreto. Porque no mundo de hoje,
a nova divisão social do trabalho, ela é muito específica. Então, quer dizer, quando você vai ouvir os podcasts de esquerda, vamos dar um exemplo aqui do que a gente está fazendo. Nós aqui como pessoas que têm um computador e que produzem nós mesmos a coisa, você vai dizer que nós não somos os operários porque nós não estamos operando. Mas peraí, a gente está operando. Só que ao mesmo tempo você é dono de um meio de produção. Só que esse meio de produção também você compra nas Casas Bahia ali por R$90 de parcela. Zoa, virou um bug geral. Os podcasts de esquerda aí, que são nossos concorrentes, nós temos essa superioridade, nós comentamos isso no nosso último episódio com os dois Philips. Nós temos essa superioridade porque a gente consegue virar. Você fala assim, gente, ouçam aí os podcasts concorrentes e voltem aqui e vejam se nós não somos melhores. Quero ver se eles vão ter coragem de fazer uma coisa dessas, porque se eles fizessem isso uma vez, as pessoas ouviriam uma vez nosso episódio e já falaria, peraí, aquilo ali tá muito mais certo do que os originais, então acabaria nunca tendo volta. Ouça lá nossos podcasts, eles vão estar lá todos falando os trabalhadores, porque a desigualdade, porque os burgueses e tal. Eu pensando, tá, mas esses caras se consideram classe operária? Esses caras se consideram assim alguma coisa não burguesa? Porque pra mim é exatamente o contrário. Agora volta lá pro começo lá do século XX. Vamos voltar nas nossas aulinhas de história. Os socialistas, no comecinho ele só existia socialismo. Foi a Primeira Guerra Mundial, eu já falei que a coisa mais importante pra gente entender o mundo atualmente é a Primeira Guerra Mundial. Ela zoou ainda mais a ordem do trabalho, aquela nova ordem do trabalho que estava surgindo com a Revolução Industrial. Porque morrem muitos homens, as mulheres vão ter que começar a trabalhar, vão ter que votar, vão ter que fazer, se desdobrar para trabalhar e cuidar de casa ao mesmo tempo. Então elas vão ter que começar a ter esse negócio que você chama hoje de dupla jornada, justamente associando a ideia do que elas fazem em casa a uma jornada de trabalho. Quer dizer, você zoou todo o coreto. Primeira Guerra, ela zoou todo o coreto. E aí, algumas pessoas ali, sobretudo na Itália, começam a perceber que aquela ideia do socialismo não estava dando muito certo. A ideia do que a Rússia queria ali quando ela virou União Soviética, ela não estava dando muito certo já de cara. Então o que eles fazem? Eles falam assim, olha, nós precisamos ter um movimento não mais internacionalista como era a Rússia, não mais voltado só em classe social, mas vamos nos focar justamente no nacional. Você entende que, na verdade, o fascismo, ele surge do socialismo. Ele parte da ideia de que se você tentar ter um Estado que ele controle todas as empresas, que ele vai praticamente abolir as empresas e vai tomá-las todas para si. Ou seja, não tem mais donos de produção. Você pode ser dono ali, sei lá, da comida que o Estado te dá. Mais do que isso você não pode ser. Você pode ter propriedade privada ali simplesmente de comida, de um livrinho às vezes e só. É isso que você pode ter como propriedade privada. Mas você não pode ser proprietário de um meio de produção. Quer dizer, no socialismo, se o computador fosse entrar na conta do socialismo, você veria que já estaria ali extremamente embolado. Um celular, então, um smartphone, não, isso aí o socialista já teria entrado em combustão espontânea. E esses fascistas, esse movimento que está surgindo dos fascistas, eles vão perceber justamente isso. Falar assim, não, mas peraí, a gente não precisa abolir a empresa. Nós podemos controlar a empresa através de sindicatos, através de corporações. Você pega aquelas corporações que sempre existiram de trabalhadores, sobretudo as corporações urbanas. Para quem não entende disso, ouçam lá nosso podcast O Nazismo Era de Direita, que nós estamos explicando justamente a história dessas corporações através sobretudo ali a partir do Renascimento, aquilo ali que vai gerar maçonaria, que vai gerar a Guerra dos 30 anos, tudo é a história dessas corporações. Os fascistas vão pegar essas corporações e falar assim, não, a gente pode controlar a fábrica com isso. Só que nós vamos ter uma coisa completamente incomum com o socialismo. Nós precisamos de uma economia planejada. O socialismo e o fascismo, os dois, eles partem do mesmo princípio. Esse princípio foi o que separou forças ali na Primeira Guerra Mundial.
seja, na Primeira Guerra, pensa que a Primeira Guerra ela começa com a Rússia e não com a União Soviética. Ela começa com a Rússia, ainda é Rússia, então quer dizer, é uma força ainda conservadora, ou pelo menos assim, que ainda tem lá uma família real, ela está em guerra civil, teve a sua guerra civil, mas ela ainda tem as suas forças conservadoras, então você vai ter Rússia, Alemanha, Áustria, os grandes impérios ali da Europa, eles começam a ter um grande problema, e tem ainda mais a Inglaterra, né, na verdade eram 3 primos, né, se tirando a Áustria ali, os 3 eram primos de fato, assim, primo e irmão. Eles começam a ter uma divisão ideológica entre eles, porque, sobretudo, a Alemanha, os Hohenzollern, o Wilhelm, que a gente traduz por Guilherme, ele começa a querer ter uma economia planejada, enquanto a Inglaterra, que é o cerne do capitalismo, quer uma economia livre. Quer dizer, um quer planejar cada balinha produzida no seu país. O outro fala, não, mas isso aí é uma questão econômica para você deixar nas mãos da burguesia. Você entende que quando você tem ali a Primeira Guerra, uma coisa extremamente complexa, a gente tá sempre falando, ó, nós vamos falar bastante da Primeira Guerra, mas nós estamos planejando isso aí para os nossos patronos, para você entender perfeitamente o que foi a Primeira Guerra, que neste ano está completando, aqui em 2018, está completando 100 anos do seu fim. Então nós vamos fazer um especial para os nossos patronos, só a respeito da Primeira Guerra. Mas ela opõe, então, 2 forças, sobretudo a Alemanha e a Inglaterra, neste momento, que é querendo, apesar de serem primos, querendo uma economia extremamente planejada, e olha que é um aristocrata ainda, não são os fascistas que vão surgir, nem os socialistas que vão surgir. Ele quer uma economia extremamente planejada, o outro quer uma economia livre. Então, o que acontece? Você teve ali, de repente, com o final daquela guerra, a destruição da Alemanha, destruição não, né, mas assim, ela sai como uma grande perdedora, tendo que pagar muitas coisas, você vai ter movimentos, então, que eles simplesmente falam assim, olha, mas peraí, nós não somos socialistas, ou pelo menos, nós não somos desse movimento comunista internacional, que agora tomou a Rússia, que antes era do nosso primo. O Nikolai, que era o czar da Rússia, e o Wilhelm, que era o Kaiser da Alemanha, eram 2 Kaiser, né? O da Áustria, Francisco José, e o Wilhelm na Alemanha. O Wilhelm, quando ele trocava telegramas com o Nikolai, ele chamava o Nikolai de Nick, e o Nikolai chamava o Wilhelm de Willy. Então, pra você ver, eles eram primos, eles eram realmente, assim, pessoas muito próximas, com carinho, inclusive, um pelo outro, e que acabaram entrando nessa guerra mais estúpida que já aconteceu no mundo. Então, você vai ver que teve uma bagunça. E aí, na Alemanha, na Itália, algumas pessoas vão começar a falar assim, mas espera aí, nós queremos realmente estar do lado dos vencedores. A gente quer ser um pouco de Inglaterra. A ideia da Primeira Guerra surgiu porque a Alemanha estava querendo se militarizar e virar um grande complexo industrial, como a Inglaterra já era. Foi uma concorrência ali clara, falando assim, nós queremos ser a nova Inglaterra. Só que nós queremos fazer isso de forma planejada. A Inglaterra era completamente livre. A ideia da Inglaterra sempre foi ser o berço do capitalismo, que hoje foi tomado esse protagonismo foi tomado pela América, mas antes era a Inglaterra ali tomada como o berço do capitalismo. Aí eles falam assim, mas peraí, pra gente fazer isso, a gente tem que estar do lado dos vencedores, ou seja, tendo empresa, a gente quer usar roupa de marca, a gente quer todas essas coisas boas do capitalismo, só que a gente quer essa economia planejada, de toda forma, que é uma economia completamente planejada, desde da balinha até os nossos mísseis. E eles criam justamente esse movimento fascista. Esse movimento fascista vai ser caracterizado justamente por você não mais estatizar tudo, você controla tudo aquilo ali com sindicatos. Este plano nacional, ele envolvia direitos para os trabalhadores. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial também se livrou das aristocracias. Isso é uma outra questão secundária para a gente falar, né, dos planos do Woodrow Wilson.
de democratização da Europa, mas acabou com os Reichs e foi lá transformar tudo aquilo ali em democracias. Virou República de Weimar, foi democratizar todos os países, a Áustria, para tudo quanto é lado, desfragmentou completamente o Império Austro-Húngaro, criou países completamente ad hoc. Então, de repente, aquilo ali vira uma coisa, vamos dizer, o que a gente hoje chamaria de democracia. Não tem mais nenhuma forma de aristocracia, de uma distinção entre as pessoas, entre aristocratas e a plebe. Eles falam assim, nós queremos direitos para a plebe. Nós queremos agora a plebe no poder. Nós queremos agora deixar com que toda a força nacional seja dirigida pela classe operária, pela classe trabalhadora. Estes caras não são socialistas falando, eles são os fascistas. Eles criam essa forma de corporativismo, que era a coisa que o Getúlio Vargas mais fez na vida. Toda a política do Getúlio Vargas era corporativista. Quando você vai estudar corporativismo no mundo, você vai ter dois nomes para você estudar: Benito Mussolini e Getúlio Vargas, criador da CLT, que é justamente isso. Fala assim, olha, para a gente não ter que estatizar uma empresa, a gente aumenta a folha de pagamento ali de uma maneira brutal, a gente cria direitos para os trabalhadores, tipo 13º, direito de férias, direito de sei lá mais o quê, e esse trabalhador ele vai acreditar que ele só teve isso por causa da nossa força. É só você pensar, por exemplo, num direito mais imbecil que já foi criado para os trabalhadores, que é o direito ao 13º salário. É o direito mais imbecil, quer dizer, você ao invés de dividir o salário do cara em 12 vezes, você divide em 13, com o poder da inflação de diminuir o seu poder de compra mês a mês, na hora que você vai receber aquele 13º, ele é muito menor. Ele é extremamente menor. E ainda assim você vai lá e fala assim, mas tá vendo, você só tem 13º porque eu fiz lá a CLT, eu fiz a Carta del Lavoro e agora você precisa honrar a mim, porque sem o meu poder aqui, você não teria seu 13º. Quer dizer, você prefere receber o seu dinheiro de planejar suas férias que sejam com dinheiro inteiro, ainda valorizado, ou depois dele ter sido comido pela inflação. Com outro detalhe, inflação, ela é criada, a gente já explicou isso num dos primeiros textos do Senso em Comum lá atrás, né, explicando, não é o dólar que tá caro, é o real justamente que tá muito barato. A inflação é uma forma de você dar dinheiro pro governo, porque ele imprime aquilo ali, você dá dinheiro pro governo sem você sentir, sem você ter que votar ali se vai aumentar impostos ou não. Todo mundo vai ter que pagar a conta, todo mundo se ferra e o governo pode gastar seu dinheiro, sobretudo com armamentos na época, de uma maneira escrachada. Esse fascismo que eu tô descrevendo, ele parece alguma coisa com o Brasil de hoje? Ele parece alguma coisa do que a esquerda brasileira defende? Quer dizer, vamos voltar lá de novo pro Lee Rockwell. As pessoas odeiam a palavra fascista, mas o que elas defendem é uma coisa bem próxima do fascismo. Sobretudo quem não estuda, ou sobretudo quem não entende, né? Quem usa a palavra fascismo simplesmente como um xingamento. Aí você vai ter que lembrar ali do Ben Shapiro. Ou seja, vira só um xingamento para você xingar justamente quem detesta o fascismo, para quem tem uma política completamente oposta ao fascismo. Então você vai vendo que o mundo de hoje, o Brasil, pensa no Brasil de hoje, a esquerda está se aproximando cada vez mais desse modelo. Quer dizer, o PT, como ele não era propriamente socialista, ele tinha a linha trotskista dentro dele, mas ele não defendia abertamente o socialismo, só defendia entre os seus. Entre os seus era desabrido, falar, não, a gente vai se aproximar de Cuba, a gente vai se aproximar, vamos ajudar a consolidar a Venezuela ali como o socialismo do século XXI, vamos criar partidos socialistas em toda a América Latina, na Bolívia, no Equador, na Nicarágua, no Paraguai, tentou em tudo quanto é lugar, deu apoio a Angola, deu apoio à Líbia, deu apoio a tudo quanto é ditadura socialista ao redor do mundo, mas na hora de fazer uma declaração para Time, para Economist, aí não falava, não, nós estamos aqui, fizemos carta ao povo brasileiro, falamos que a gente não vai tentar nacionalizar nada, não sei mais o que. Que modelo que é esse? Como é que esse modelo se chama historicamente? O nome desse modelo é justamente fascismo.
O PT, que é o principal causador da vulgarização dessa palavra fascismo, foi quem mais aplicou para e passo uma política que é muito mais próxima do fascismo do que do socialismo que alguns membros mais radicais do PT julgam defender. Hugo Chávez, ele não conseguiu, na verdade ele nem quis nacionalizar de fato tudo na Venezuela. Se você for olhar para a Venezuela, ele vai dizer assim, mas existem empresas aqui. É o pensamento do Igor Fusa. Não, existem empresas privadas na Venezuela. Existe concorrência. Existe, só que tudo controlado por uma economia dirigida. Você só vai produzir aquilo que um sindicato com um monte de normas de direitos trabalhistas, como o 13º, de imposições, impostos escorchantes e tudo mais, vai permitir que você produza. Quer dizer, no final das contas, você tem um socialismo. Na Venezuela tá bem pouco light agora com Maduro. Já estava pouco light com o Hugo Chávez, agora está ainda menos light. Mas você vai tendo uma forma de socialismo diluída, que é exatamente o que o Robert Michels chamava de socialismo mais democrático, ou seja, o fascismo. Você pode levar isso muito, muito, muito além. Só que aí a gente vai ter que sempre lembrar que a palavra fascismo, ela foi lembrada pela Segunda Guerra Mundial, por causa da Segunda Guerra Mundial, como uma coisa extremamente negativa e militarista. Ou seja, o PT, ele parece ser aquela coisa assim, falando assim, mas o PT, ele odeia militares. O PT, ele é antimilitarista por definição. Ele lutou contra a ditadura militar. Então, como assim você está querendo chamar logo o PT, a coisa antimilitar por definição, de fascista? Foi uma coisa que eu comentei no meu artigo no Senso em Comum, que eu falo assim, mas espera aí. Os fascistas oficiais, os fascistas originais, tanto na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, alguns na Hungria, outros na Polônia e tudo mais, eles não eram militares de fato. Eles eram paramilitares. Pensa na Itália ali no comecinho da década de 20, você vai reparar que ainda tendo uma monarquia extremamente enfraquecida, ainda tendo uma monarquia, o movimento fascista ele não surge de dentro do exército. Ele não surge entre os militares. Ele surge justamente como uma organização paramilitar que ela vai agir de maneira não oficial, mas agindo de uma maneira militar, ou seja, agindo impondo a força. Isso você vai ver na Alemanha, você vai ver na França, na Espanha, em Portugal, você vai ver em todos esses países onde o fascismo floresceu. O fascismo ele era lembrado como um movimento das cervejarias, ou seja, você chama todos aqueles arruaceiros que ficavam lá tomando cerveja, arrumando briga o tempo todo e fala assim, você vai ser arregimentado para um novo partido. Ele é o partido das cervejarias por definição. Hoje em dia ele é muito mais das bocas de fumo. Foi essa a única coisa que trocou, ele não é mais da cervejaria, ele é da boca de fumo. Você vai agir como uma força paramilitar. Ele não nasce do exército, ele vai contra o exército. E aliás, quando o exército, na última hora, fala assim, mas espera aí, ferrou geral, esses fascistas estão tomando tudo, a gente vai ter que agir com força contra o fascismo. Não dá mais, porque essas forças paramilitares estão tão crescidas, tão fortes, tão poderosas, tão bem armadas, e eles desarmam a população, os fascistas desarmam a população, leia lá no livro Hitler, o desarmamento, eles passam moções para desarmar a população, sobretudo os judeus, que simplesmente deixa o próprio exército sem força. Quer dizer, o exército em si, ele tem pouca força para lidar com os fascistas. Não, quando isso acontece, os fascistas realmente tomam o poder geral. Você tá vendo alguma coisa parecida com o que tá acontecendo com o Brasil? Quer dizer, você tem agora, basicamente, o judiciário, com exceção do STF, porque o STF foi completamente indicado pelo PT, 8 de 11 ministros foram indicados pelo PT, mas você tem ali o judiciário com a força falando assim, mas peraí, a gente entra e defende um partido e a lei, a gente ainda defende a lei. Então o judiciário ali é uma salvaguarda. Se as forças armadas como uma salvaguarda. As Forças Armadas estão dizendo, ó, o PT não pode estar acima da lei, não pode receber propina
e não ir pra cadeia, não pode comprar todas as eleições comprando os parlamentares e ficar livre e achar que, por causa disso ele ganha democraticamente. Bom, óbvio, quando você compra uma eleição, você ganha democraticamente. Quando você tem uma urna eletrônica que ninguém no mundo usa, a não ser a Venezuela e Cuba, é óbvio que você ganha eleição. Eu quero ver você ganhar no limpo, sem comprar partido, sem comprar base aliada. Aí complica, entendeu? Aí fica extremamente complicado. E exatamente neste momento que praticamente só você tem o judiciário, as forças armadas, como uma salvaguarda ante um totalitarismo, um partido se tornando Estado, como eram os fascistas originais, toda a força do PT é baseada em ameaças de uso de força física. É MST falando, nós vamos botar fogo no país. MTST falando, nós vamos invadir a casa de todo mundo. Ideia de você andar com foice pra cima e pra baixo. Você causa até false flag. Você sabe o que é uma false flag? False flag são eventos que eles são forjados pra você pintar como vítima. Quando você pinta como vítima, fala assim, mas espera aí, eu acabei de tomar um tiro. Você vai lá, pinta, finge lá um tiro que você mesmo se deu, sabe? Vai lá, coloca lá assim no ônibus da sua caravana lá, tipo, olha, eu desviei do caminho, não avisei a polícia, de repente, bem na hora que eu desviei do caminho, sem avisar a polícia, não é que eu tomo um tiro? Caramba, hein? Significa que essas forças obscurantistas, que eu vou chamar de fascistas, né? Apesar de estar seguindo o mesmo método dos fascistas, essas forças obscurantistas estão atirando em mim. Olha só que coisa perigosa, eu tô tomando tiros até. Foi a mesma coisa, por exemplo, que os nazistas fizeram quando eles atearam fogo no parlamento alemão, o famoso caso do incêndio do Reichstag. O Reichstag também, ele foi comprovado hoje, que foi uma ideia completamente falsa, que ele falou assim, tá vendo, judeus tacaram fogo no parlamento bem na hora que a gente iria tomar o poder, né? Então, quer saber, a gente não pode mais ter judeus ali no parlamento, ter partidos que defendam judeus, então a gente vai ter que, infelizmente, fechar o parlamento e deixar tudo nas nossas mãos. Você reparou que até false flag está sendo usado? E o resto é tudo ameaça de força física. Nós vimos aqui, só nessa semana, Valdir Damoso. Valdir Damoso aqui é um deputado petista. Ele falando que a gente tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se nem o STF, que era aquela entidade do judiciário, a única que não ganha de zero, que teve muitos ministros indicados pelo PT, se nem a suprema instância do judiciário tá obedecendo o partido, a gente precisa fechar o STF para deixar o partido governar sozinho. Não vai ter mais executivo, legislativo e judiciário, a gente fecha a suprema instância do judiciário e concentra o poder todo em nossas mãos. Quem fez isso? Quem foi que fez isso na história? Os socialistas fizeram revolução. É diferente, a revolução é uma coisa. Fechar uma instância, fechar um poder, quem fez foram os fascistas. E teve muito mais coisa que a gente tem que levar em consideração. Os fascistas, eles também tinham um discurso para tudo, para simplesmente tudo, de ter um inimigo externo. Qual que era o inimigo externo favorito dos fascistas? Era ou a elite, certo? A elite financeira, ou no caso da Alemanha, como a gente explicou naquele episódio sobre o nazismo, quem não viu, por favor, veja, porque vocês vão aprender muito, vocês vão ver que muito do que vocês aprenderam sobre o nazismo está errado. É justamente voltar ao caráter nacional e falar, mas peraí, nós somos aqui um país que tradicionalmente teve filósofos, teve químicos, teve cientistas, e agora de repente a gente só vai ter como elite financeira os judeus? E o trabalhador alemão? O trabalhador alemão, que ele não tem essa cara feia dos judeus, ele não usa kippah, ele não fala hebraico, ele não fala yiddish, ele não usa barba. Este trabalhador alemão é que eu quero defender, não essa elite estrangeira. Você lembra de algum comentário recente, por exemplo, do Lula falando da elite loira de olhos azuis? Não era também reclamando de uma elite estrangeira?
E assim vai por diante. Inclusive contra os judeus, porque os judeus, a gente explicou, a gente começou aquele episódio nosso sobre o nazismo explicando uma coisa que eu acho que é a pergunta fundamental para você entender o nazismo, se ele era de esquerda, se ele era de direita, qual que era dele. Por que os nazistas odeiam judeus? Por que eles não odeiam muçulmanos? Por que eles não odeiam nordestinos? Por que eles não odeiam índios? Por quê? Porque de todos os problemas que eles tiveram um problema específico com os judeus. Tinha muita gente na Alemanha, a Alemanha já era um país miscigenado já há um bom tempo. Nietzsche mesmo fala no Para Além do Bem e do Mal, lá tem um dos capítulos que ele começa falando que a Alemanha, o alemão é um povo miscigenado. Por que que os alemães se voltaram tanto contra os judeus? E os alemães fizeram pactos, inclusive na Guerra do Oriente Médio, justamente com quem na época, de repente, assim, na década de 30, 40... tava inventando uma ideia de falar assim, mas peraí, tem um lugar ali no Oriente Médio chamado Palestina, uma região ali, você não tem uma definição clara de país, a Primeira Guerra Mundial zoou completamente aquele lugar, a gente vai falar especificamente do Oriente Médio, zoando ali o Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial zoou ali o lugar, agora tem migrações ali, vindo da Jordânia, vindo de outro lugar, do Líbano e tal, e a gente quer, na verdade, chamar os árabes daquela região de palestinos. Porque hoje quem a gente chama de palestinos são os judeus. Os judeus. A gente está falando ali da década de 30. A gente chama os judeus de palestinos. Os judeus que estão lá, eles se consideram palestinos. Então, e tem um tal de movimento sionista ali, que é um movimento dizendo que esses judeus precisam ter um estado para si. Como a gente vai deixar um judeu ter um estado para si? A gente quer varrer todos os judeus da face da terra, não ter mais nenhum judeu no mundo, e a gente chamar aquele lugar de Palestina. E os árabes que estão migrando desses outros lugares, a gente diz, fala assim, bom, vocês não estão mais com nação porque a Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Otomano, esfacelou tudo, a gente vai chamar vocês de palestinos, e dizer que a gente precisa ter um estado palestino, que ele é árabe e não judeu. E a gente vai lá, varre todos os judeus pra vala, acaba com os judeus ali, não permite mais que nenhum judeu pise onde já foi anteriormente o lugar do primeiro templo de Jerusalém, do segundo templo de Jerusalém, e agora vai virar tudo mesquita. Não tem mais essa história de povo judeu, acabou. Quem que inventou isso foi um cara chamado Al-Husseini. Ele era chamado Grande Mufti de Jerusalém. Ele foi um cara que ele inventou essa ideia de um nacionalismo palestino. Vamos inventar uma nação palestina. A gente também comentou disso no nosso episódio sobre Jerusalém, com Mateus e com Filipe, que eles estavam explicando tanto a geopolítica da região ali do Oriente Médio, quanto os aspectos teológicos, literários ali da Bíblia, que mostram o valor de Jerusalém para o mundo. Bom, esse Al-Husseini, que queria esse Estado palestino, ele foi se encontrar com Benito Mussolini em 41, logo depois ele se encontrou com simplesmente Ribbentrop, ministro de Relações Exteriores de Hitler, e logo depois ele se encontra com o próprio Adolf Hitler. Por que Hitler não iria se encontrar com esse cara, sendo que pelo que eu me lembro, esse tal de Hitler também não gostava muito de judeus. Também falava assim, esse negócio de sionismo, Estado para judeu. Não, tem que acabar com essa história, a gente tem que acabar com todos os judeus. Isso era o que os fascistas faziam. Lembra do que Gleisi Hoffmann fez esses dias? Ela fez um vídeo para Al Jazeera. Obviamente que gente completamente ignorante, e assim, é tão ignorante, né, como o Olavo de Carvalho fala, inteligência é uma coisa que quanto menos tem, menos você acha que você precisa, mais você se acha inteligente. Aí teve gente assim, escrevendo colunas, senadores falando, ai que absurdo, a extrema direita aí reclamando de um vídeo pra Al Jazeera. Até parece, não tem nenhum problema com vídeo pra Al Jazeera, mas eu vou... Também fizemos alguns episódios sobre como pensam os muçulmanos, vocês podem ouvir ali pra trás a relação da esquerda com os muçulmanos, né? Porque a esquerda adora tantos muçulmanos, nós explicamos em episódios específicos para essas questões, mas só para você ficar aqui, voltando para os dias de hoje. Quem escreveu o discurso da Gleisi para Al Jazeera sabe muito bem que os muçulmanos daquela região, eles têm uma ideia, uma tradição fundamental que todo mundo conhece a respeito de muçulmanos.
hospitalidade e reciprocidade. Quer dizer, quando você, mesmo não sendo um muçulmano, mesmo sendo um kafir, ou seja, você sendo um infiel, você faz uma coisa boa para um muçulmano, sobretudo uma coisa boa para a religião ou para a política, que para um muçulmano é tudo a mesma coisa, tudo a palavra din, não tem diferença entre política e religião ali no islamismo. Quando você faz uma coisa boa para ele, ele tem uma obrigação de te corresponder em uma ação igual. Você viu o filme Robin Hood, aquele com... Como é que chamava aquele cara lá, o bonitão dos anos 80? Kevin Costner, né? Kevin Costner, ele sumiu nos anos 80. O filme Robin Hood dos anos 80 tem o Morgan Freeman. E ele começa ali pertinho, eu não sei se é em Jerusalém ou perto de Jerusalém. E o que acontece na primeira cena do filme? O inglês, o Robin Hood, o inglês que tá lá nas cruzadas, ele salva um muçulmano, que é o Morgan Freeman. O que o Morgan Freeman faz como bom muçulmano? Ele volta para a Inglaterra com Robin Hood como guarda-costas, simplesmente falando assim, ó, na hora que eu salvar a sua vida, aí sim eu tô livre. Aí sim eu posso seguir meu rumo. Mas enquanto eu não salvar a sua vida, já que você salvou minha vida, agora eu tenho uma obrigação de reciprocidade de salvar a sua vida em resposta. Enquanto eu não salvar a sua vida, eu não posso ser livre e voltar para minha terra, voltar para minha família, voltar para minha vida comum. Essa é a noção dos muçulmanos. Como é que começou o vídeo da Glaze? A gente pode ouvir o vídeo da Glaze? Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio... Você reparou como é que ela fala assim claramente? Ó, o Lula... Ele foi o único presidente a visitar o Oriente Médio. O Lula ajudou muito a Palestina. O Lula, ele ajudou muito nas causas ali do Oriente Médio. O que ela não tá falando é justamente, ele ajudou dando dinheiro pro ditador da Líbia, o Gaddafi, que provavelmente foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele ajudou muito, obviamente que não vale no caso da Al Jazeera, mas ele ajudou o Ahmadinejad. O Ahmadinejad, né, é do Irã, é xiita, fala farsi, não fala árabe como a Al Jazeera, mas foi justamente este o plano do Lula. O que ela tá falando, basicamente, ela fala assim, o Lula, que ele foi um presidente, que ele defendeu o Estado palestino, ele ajudou vocês a matarem judeus. Ele ajudou vocês, Hezbollah, Hamas, todos esses grupos terroristas ali, ele ajudou vocês com uma causa política barra religiosa para vocês, né? Não pro Lula, mas para eles, extremamente importante. Portanto, vocês, árabes, sobretudo o povo mais guerreiro, têm uma dívida para com o Lula. Você conseguiu traduzir o discurso dela agora? Parecia assim simplesmente ridículo ou simplesmente, vamos dizer, inconsequente, irresponsável. Mas ele significa muito mais do que aparenta significar na hora que você o traduz, na hora que você o entende. Quem escreveu esse discurso da Glaze Hoffman, você pode reparar, uma pessoa que poderia ter sido Ribbentrop. Poderia ter sido ministro de Relações Internacionais do Adolf Hitler, que ele teria dito a mesma coisa que Glaze Hoffman falou. Se você quiser ver a comparação com qual é a visão da direita em relação a Israel, ouça o nosso podcast sobre Jerusalém, ouça vários dos nossos podcasts, o nosso podcast sobre o nazismo, que nós estamos explicando claramente ali por que a visão de direita do mundo depende tanto de Jerusalém, depende tanto do Antigo Testamento quanto, sobretudo, do Novo Testamento. É uma visão completamente diferente do mundo. O que Glaze Hoffman está dizendo é falando assim, nós vamos nos aliar aos inimigos de Israel, a todos aqueles que fizeram atentados terroristas recentes pelo mundo, justamente para fazer isso. E, de novo, né, eles são paramilitares, ele tem MST
tem UNE, tem MTST, tem CUT, tem todas essas coisas, eles estão vendo que a força paramilitar deles está muito baixa. O que eles estão precisando? De gente mais forte. Quem vão ser os grandes homens a vir com uma força absurda para fazer com que o partido que quer ser um partido-estado volte a ser um partido-estado? Vocês já estão vendo. A própria forma como eles fazem eleições fraudulentas também é uma forma extremamente fascista. Benito Mussolini e Adolf Hitler, isso aqui eu não preciso nem bater muito na tecla, porque a esquerda vai concordar comigo, aquela esquerda que fala, eu estudei história. Bom, isso é uma coisa conhecida, os dois ganharam eleições que muita gente considera fraudadas, né, e sem contar os false flags, né, como o incêndio do hashtag. E com quem que a esquerda brasileira mais se parece hoje, com quem que eles mais citam, assim, dentre os grandes governantes do Brasil, são os grandes, vamos dizer, no linguajar detestável, mas usado por aí, são os grandes democratas? Ou é justamente Getúlio Vargas? Você tá vendo, assim, que tá tudo se encaixando pra esquerda, apesar de chamar todo mundo de fascista e se considerar antifascista, colocar hashtag lá contra o fascismo pra todo quanto é lado, o método dela é justamente esse. É falsa a fala do Winston Churchill, que todo mundo fica citando pra cima e pra baixo. Churchill nunca disse que os fascistas do futuro iriam chamar a si próprios de antifascistas, mas até no final desse artigo, eu recomendo todo mundo que não leu, por favor, leia esse artigo, né? Lembrando aqui do nome dele exato, o PT se aproxima perigosamente do fascismo e não é força de expressão, ou seja, não estou usando aqui como um xingamento. Então não adianta simplesmente falar assim, o PT sempre foi fascista. Bom, se a gente for pegar a definição mais perfeitinha, tava faltando esse efeito paramilitar. Na hora que o Lula se escora ali de pessoas, de sindicalistas, ou seja, de pessoas mesmo, assim, de uma massa humana para não ser preso, para falar, eu vou ficar acima da lei usando essa massa humana como escudo humano. Eu falei assim, bom, agora realmente eles chegaram assim a todos os níveis possíveis do fascismo. Mas eu citei aqui a frase de Huey Long. Ele tinha o apelido de The Kingfish, que ele foi governador da Louisiana de 1929 a 1932, e ele disse uma coisa curiosa naquela época, né? Ele falou assim, o fascismo nos Estados Unidos só seria vitorioso se auto-intitulasse antifascismo ou democracia. Você reparou que essa frase ela é mais específica do que essa falsa atribuída ao Churchill para definir o Brasil de hoje? Quer dizer, tudo é definido no modelo da democracia. Mas a gente estava falando aqui, sem contar o culto ao líder, né? Na hora que, o culto ao líder, acho que a gente não precisa nem falar disso, né? A esquerda simplesmente fala assim, bom, tem que ser o Lula, pelo amor de Deus, o Lula, porque senão a gente tá ferrado. Quer dizer, eles cultuaram tanto o líder que na hora que a lei realmente ficou maior do que o líder, e por uma burrice do líder, porque ele conseguiria ter ganhado propina de uma maneira muito mais disfarçada, mas eles estavam simplesmente desabridos, falando, a gente vai ganhar todas as eleições mesmo, então acabaram se ferrando. Então agora sim o líder, o que eles estão fazendo, né? Estão nesse desespero, fichando alunos judeus, e a gente lá ligada, não foi você lembra do Levante Popular da Juventude? Alguém lembra do Levante Popular da Juventude? Vamos ouvir o Levante Popular da Juventude. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. Pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama, não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos pelo e respiramos luta. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. Você entendeu? Era gente ligada a essa turma aí, sabe? Sou do Levante, tô com Maduro. Maduro que ele tem um vice-presidente, que ele é druso, também é muçulmano. Na verdade, o druso não é exatamente muçulmano, mas alguns o consideram muçulmanos. É uma espécie de muçulmano, mas genérico, assim. Mas ele tem ligação ali com todos os muçulmanos, e o Maduro também tá fichando judeus. Colocou uma mesquita, tem uma mesquita lá no centro de Caracas, também tá fichando judeus do mesmíssimo jeito. Foi uma chapa que tinha gente do Levante Popular da Juventude, que foi fichar judeus lá na Sanfran. E na Faculdade de Santa Maria também aconteceu isso, estão fichando judeus no Brasil. Então você tá vendo que tá acontecendo sem parar. Agora, bom,
Acho que ficou claro, né? O culto ao líder. Vamos falar assim de culto ao líder ligado. Aqui uma prova viva do que eu tô dizendo. É lembrar dos podcasts da nossa concorrência. Vocês já ouviram falar de um podcast chamado Anticast? Eles fizeram um episódio muito curioso aqui, chamado O Dia que Lula se Entregou. Com Ivan Mizanzuki, João Carvalho, que é um cara do Decrépito, certo? E Larissa Coutinho, que é uma cigana que ela trabalha, inclusive, para a ONU. Eu vou falar que ela trabalha de graça, mas enfim, né? Trabalha para a ONU. Se vocês quiserem ouvir o que é alguém que trabalha para a ONU hoje, né? Nós também temos nossos episódios falando da ONU. E esse João Carvalho parece que ele trabalha ou pra BIM ou pro Itamaraty, mas não é pouca coisa, viu? O cara é poderoso no Brasil. É alguém que tem força. Eles estão lá falando como classe proletária, vamos dizer assim. Vamos dizer que eles só têm a própria prole para vender. E eles estão comentando o dia que o Lula se entregou. Ou seja, o dia que Lula, como a gente está dizendo aqui, usou uma massa humana para se proteger da lei. Porque assim, a lei não vai querer atingir a massa humana. Fala, não, por que eu vou, sei lá, dar porrada em sindicalista sendo que eu quero o Lula? Não, eu quero só o Lula. A ideia do Lula era justamente essa, né? Falar assim, não, se você quiser me pegar aqui, você vai ter que bater em um monte de trabalhadores. E aí nós vamos dizer, tá vendo, vocês são fascistas. A gente pode ouvir só qual que é o pensamento dessa Larissa Coutinho, que trabalha para a ONU, sobre o que ela quer fazer com a gente, ou seja, gente que foi obrigada a votar no PSDB por falta de opção, gente como a gente. Eu quero deixar bem claro mais uma vez que nós odiamos o PSDB, nós odiamos toda essa turma, nós queremos todos esses caras presos, como nós fizemos no comecinho do nosso episódio passado. E lembramos nesse episódio de hoje, a gente quer o Aécio preso, mas olha só qual o comentário dela. Por diante, se dependesse de mim, tava todo mundo de mão dada no Gulag Canavieiro. Mas, né, como a coisa não funciona como eu gostaria, né, como... Quer dizer, ela quer um Gulag Canavieiro. Você já imaginou a gente fazer essa piada? Tipo, socialista, comunista, gente que quer revolução, gente que quer matar a gente que quer planificar a economia e mandar a gente pra um gulag. Não, a gente não gosta disso. A gente quer que esse pessoal tome uma porrada no DOPS. Putz, se eu fizer uma piada dessa, meu amigo, meu podcast é fechado. Vai ter Polícia Federal, PGR, inquérito pra cima e pra baixo, pesquisando quem eu sou, falando, aqui teve alguém atentando contra o Estado Democrático de Direito porque fez uma piadinha. Mas eles podem falar, não, a gente quer mandar todo mundo pra um gulag. Acabou, não, imagina, gulag. Foi uma piadinha. Apesar de que o que eles descrevem é exatamente o que nós acabamos de falar. Quer dizer, eles querem partir para o confronto físico. Eles querem um programa de revolução. Ou um programa em que você, pelo menos, vai passar dessa fase de discurso de simplesmente do Lula reclamar da elite loira de olhos azuis e partir para a porrada. Simplesmente partir para a porrada. A gente pode ouvir aqui o que eles têm a dizer como reclamação, porque eles querem dizer que eles são antipetistas, na verdade. Não, imagina, não quero o Lula. Qual que é a reclamação deles quanto ao Lula? Vamos ouvir aqui mais um pouco, ó. Eles abriram mão de o que nós vamos fazer quando a gente chegar ao poder, pra gente simplesmente chegar ao poder e pulular o poder, assim como os outros fizeram. Então eles se tornaram mais do mesmo. Sabe aquele desenho do meme que tem com a bota gigante esmagando vários trabalhadores, depois uma bota gigante com um palhaço segurando balões coloridos, esmagando vários trabalhadores? O PT optou por ser a bota gigante com um palhaço com balões coloridos. Você entendeu que a reclamação deles é simplesmente falar assim, o Lula ele não foi revolucionário o suficiente, ou seja, o Lula foi o pelego. Quer dizer, naquilo que a gente estava descrevendo nesse episódio inteiro, o Lula ele foi o socialista light, ou seja, ele estava muito mais próximo do fascismo do que do socialismo. Eles queriam socialismo hard, socialismo porrada, socialismo com gulag, e eles falam isso, né? Não, pura piadinha, né? Piadinha. Né? Na hora do processo é sempre com uma piadinha que eles falaram que eles queriam um Gulag Canavieiro, que ele foi um conciliador de classes, ou seja, não, na verdade o Lula, como ele deu mais dinheiro para a classe trabalhadora através do Bolsa Família, sem dar consciência de classe, naquilo que o Marx chama de Klassenbewusstsein, a consciência de classe, ou seja, o capital ele te aliena, na hora que você dá um dinheiro para o trabalhador, ele fica alienado e ele começa a gostar do capitalismo.
que horror, ele começa a gostar do capitalismo. Não, a gente precisa dar uma consciência de classe pra ele, uma Klassenbewusstsein, que é pra ele virar um revolucionário, pegar a sua foice e seu martelo e matar gente. É isso que eles querem. É simplesmente isso. Mas eles estão lá jurando, falando assim, não, mas peraí, a gente simplesmente, nós somos críticos ao PT, e nós somos simplesmente pessoas mais científicas, mais estudadas, a gente estudou história. Olha só como essas pessoas lidam com o Lula, então. Lula, você é um conciliador de classes do caralho, teu personalismo me incomoda, mas deixa eu te levar nos meus braços, pelo amor de Deus. Mas é isso que eu tô falando. Eu não tenho nem palavras pra descrever uma coisa dessa, né? Quer dizer, tipo, o cara é tudo isso de ruim. No programa passado falaram que tinha provas garantidas contra o PT, a gente até citou aqui no nosso podcast passado. E agora, tipo, ai, Lula, deixe-me carregar você nos meus braços. Eu quero imaginar qual que é a posição corporal deste cara pra carregar o Lula, talvez não seja exatamente nos braços. Você vê, assim, o desespero, e pra eles é tudo piadinha, porque eles sabem que a PGR, esses órgãos que estão ligados aí a procurar crime de ódio, preconceito, nunca vão considerar que eles falarem que eles querem um gulag canavieiro seja um crime de ódio. Eles vão até conseguir um empreguinho na ONU, entendeu? Vão até trabalhar no Ministério das Relações Exteriores. Vão trabalhar, sei lá, na BIM, sei lá onde é que trabalha. Vão dar aula em faculdade, é tudo professor universitário. É isso que você aprende numa faculdade, meu amigo. A deixar, Lula, me deixe carregar nos seus braços. E a forma como eles escolhem, a gente tá falando de adoração ao líder, vamos lá. Como que eles escolhem, por exemplo, fala assim, mas será que o Lula, o Mujica, o Hugo Chávez, essa turma, é gente boa? Olha só como é que eles escolhem. Eu, inclusive, estive na mesma mesa sentado e conversando com o Lula e o Mujica ao mesmo tempo. Ai, que bacana. Você tem foto disso? A pessoa que joga na cara, assim, né? Humilhada. Tem foto disso, João? Eu tenho foto com o Mujica, com o Lula eu não tirei. Tá certo. Ok. Sabe o João. Tá valendo. Foi no evento, inclusive, eu fui como representante do Ministério de Relações Exteriores, a Dilma estava aqui como presidente, foi num evento, se eu não me engano, dos 25 anos do PT. E você não teve vontade de beijar aquela boca daquele homem lindo, assim, ao ver isso, então? Porque... Tive um certo tempo com o Mujica, mas passou. Ok. Não, o Mujica, pessoalmente, é um cara que tem este mesmo fascínio carismático, sim, tá? Com certeza. Uhum. Ele é um cara. Você entendeu? É só carisma. É só adoração ao líder. Faltou adoração ao líder? Vamos ver assim, um líder da esquerda que ele não esteja em risco de ir pra cadeia no Brasil. Um petista não em risco de ir pra cadeia. O Suplicy. Vamos ver como é que eles falam do Suplicy. Coisa, né? Uma das pouquíssimas pessoas do PT que eu ainda tenho um certo carinho, que eu vejo, assim, o olhinho brilha, é o Suplicy, mas assim, o Suplicy não é pra isso, mas gostaria. Votaria, não votaria. Mas acho bonitinho, tá? Gosto muito dele, assim. Adoro aquele vídeo dele recitando Bob Dylan e Racionais. Você vê, ele é o cara fofinho. É só isso que eles sabem falar. É tipo, não, a gente decide por quem é mais fofinho. É o cara que ele rouba, é o cara que ele expropria a classe trabalhadora, é o cara que ele ferra com o dinheiro de todo mundo, é o cara que ele favorece a empreiteira pra ferrar a classe trabalhadora, aquilo que eles consideram que seja a classe trabalhadora. Mas ele é um líder, me deixa carregando seus braços. Ai, meu Deus do céu. O outro é fofinho, ele é rico já, não precisou roubar. É um fofinho. Ele é muito fofo, ele mexe no meu coração. Mas você acha que isso aí é simplesmente encheção de saco minha? Vamos então ouvir, já que você deve estar achando que é implicância minha com a concorrência, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer a respeito de Stalin. Eu sempre digo pra você, não chama todo socialista de quem você discorda de stalinista, já escrevi isso várias vezes, porque Trotsky era muito pior. Trotsky simplesmente morreu sem estar no poder, mas Trotsky no poder teria matado muito mais do que Stalin. Você pega lá, por exemplo, o Hugo Extensor escreveu muito bem a respeito disso. No caso do encouraçado Potemkin, tem uma revolta lá do Sul com Lenin vivo ainda. Tem uma revolta ali dos oficiais de um submarino. E Trotsky estava no poder e falou assim, manda matar. Tipo, o Stalin estava pensando em mandar matar, o Trotsky mandava matar 5 vezes mais. Então o Stalin ficava assustado, falando, calma. O que esse cara deve achar disso? Vamos ver aqui que alguém que trabalha aí no Itamaraty, que tem conversas com Lula e com Mujica, se gamba disso. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito disso.
Não, gente, eu sou o trotskista mais stalinista do Brasil. Todo mundo sabe disso de longe. Eu acho que é uma pena a corrente do Trotsky não ter ganhado, porque todo mundo que fala Stalin matou foi pouco, se Trotsky tivesse tido a chance, as pessoas não tinham coragem de falar isso. O meu Trotsky dos sonhos é o Trotsky da Guerra Civil Russa. Ai, meu Deus. Eu sei que é o Trotsky que o Stalin falava, este menino está indo longe demais. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu só lembro da comunidade do Orkut passando um Trotsky, que era o Trotsky num telefone, assim, daí, tipo... Sabe, então assim, não, gente, mas falando sério, eu acho que, tipo assim, se a gente for pensar assim, o discurso, ele foi bem feito? Foi, mas ele foi um discurso patético, no sentido de patose. Ele é um discurso emocional, paternalista, egóico, Sim. E que é um discurso que não leva a ruptura alguma. Você imagina se alguém de direita falasse, olha, quer saber, eu acho que o Ustra matou pouco. Pra começar, que o Ustra não matou ninguém, nem torturou ninguém. Muito ao contrário do que esse pessoal diz. A gente tem um texto no Senso em Comum falando disso, texto do Taiguara, que ele mostra todo o processo do Ustra baseado numa testemunha ocular que diz que reconheceu a voz dele. É só isso que você tem de prova contra o Ustra. E o Ustra é tratado por todo mundo como, não, mas o Manajund tá um torturador, não sei mais o quê. Um cara que ele lutava contra comunistas. E comunistas, olha só, que ele simplesmente acha bonito. Fala assim, não, tinha que matar mais. Tipo, matou 40 milhões? Não, acho que isso é muito pouco. Mata 50, 60, 80 milhões, talvez. Por quê? Porque essas pessoas fizeram algum crime? Não, porque eu acho bonito matar, sabe? Tipo, gente que é contra-revolucionário. Vai ver essas pessoas fazem um sinal da cruz na frente da igreja, não tem que mandar matar. E o cara acha bonito. Isso aí foi considerado crime de ódio? Alguém da PGR foi lá nos empregos dele e falou assim, mas tem que verificar quem que a gente tá colocando aqui nesses cargos de confiança, esses cargos poderosos. Você acha que esse cara, ele não quer violência? Você acha que a esquerda não tá mostrando assim, igual no mito, né? Porque na verdade isso não é verdadeiro, mas assim, na mentalidade popular do que faz o escorpião quando tem desespero, tá partindo pro tudo ou nada. Esse cara tá lá falando, e ele tá descrevendo o processo de como você doutrinar as pessoas para elas virarem trotskistas, ou seja, piores do que stalinistas. Vamos ouvir ele falando aqui do processo de doutrinação. Eu sei que vocês não aguentam, mas é importante. Quantas e quantas pessoas vêm conversar com a gente depois do que a gente fala aqui, do que eu e a Lari falamos lá no Revolushow, do que a gente discute no Twitter, do que posta no Facebook, do que conversa no dia a dia, do que vai num chão de fábrica. Todo dia e a todo momento, com cada atitude política nossa, independente da seara onde ela acontece, a gente tá fazendo isso. Mas eu acho que esse é um discurso... Eu acho que o nosso discurso é muito elitista ainda. Eu acho que a gente fala com uma bolha muito de elite, cara. Eu vejo o chão de fábrica se identificando com o Bolsonaro. Eu vejo ele se identificando com o Bolsonaro hoje, o chão de fábrica. Eu vejo que Parte sim, parte não, cara. Sim. Parte sim, parte não. Eu tô afastado do meu antigo partido agora, não estou em nenhum no momento, mas eu tenho vários amigos que são militantes que militam no chão de fábrica, aqui em Belo Horizonte, aqui em Contagem, na região de Belo Horizonte como um todo. As coisas vão caminhando de pouco a pouco, mas a gente consegue ter algum tipo de permeação, cara. É óbvio que a gente está num momento de retomada e de aprofundamento de parte de uma direita muito conservadora, mas é literalmente isso, a gente não pode parar de lutar, a gente não pode parar de militar, independente da seara onde a gente faz isso. Por mais que eu concorde com você que aqui a gente está falando para uma bolha pequena, pra gente e tal, às vezes a gente consegue cooptar gente que a gente não imagina, cara. Nas coisas mais pequenas, velho. Eu te falo de coração, eu tenho um amigo meu que veio a se tornar militante, que eu fiz uma cadeira com ele de pós-graduação sobre Mesopotâmia, que não tinha nada a ver com nada, e das conversas que a gente foi tendo, um menino de 20 e poucos anos mudou e tá militando. Uhum. E esse cara vai em outro lugar, e a gente conversa com um jovem aqui, quando vai, e as oportunidades aparecem no dia a dia, o tempo inteiro. Eu vou trabalhar no meu trabalho, eu tento conversar sempre possível, e conversa ao dia, eu sou amigo de todo mundo que trabalha com serviços gerais, com serviço com limpeza, eu levo material, eu discuto com eles, eu paro, eu tento ajudar os filhos a passar em vestibular, esses filhos eu vou dar aula de história, eu converso algumas coisas, então assim, é de pouco a pouco, cara, mas se todo mundo fazer, vai mudando. Então assim, como que a gente faz isso? Assim, eu acho que o mais simbólico disso tudo
é a gente ver o potencial que existe. Aquilo que aconteceu ali em São Bernardo mostra um potencial enorme. O fato de, por mais que nós nos odiemos entre si, as esquerdas todas, a gente conseguir se unir num denominador comum mínimo, por menor que ele seja. Lula. Por mais que a gente... Não. Não, Lula não. Não. Mas é o Lula que tava juntando aquela galera. Não, o Lula é o catalista da representação, da derrocada de qualquer resquício de participação democrática e direito. Sabe? É igual aquelas bobagens que você ouvia em 2013, vem pra rua, o gigante acordou. Minha amiga, a gente tá na rua há muito tempo. Mas, cara, a maior parte das pessoas lá, eu sou capaz de apostar que estavam lá pelo Lula e não estavam por esses ideais todos que a gente tá falando aqui. Sim, Ivan, mas a nossa função que estamos lá, entre aspas, eu não tava lá, e que não é só, e que não é pelo Lula, e é pela situação que ocorreu neste momento com o Lula, que demonstra uma situação muito mais profunda e muito mais preocupante, a nossa função é cooptar. É igual você falou, cara, que você acha lindo porque a gente tem esse sonho idílico de que alguma coisa vai fazer. Enquanto a gente acredita, a gente continua tentando. E aqui, não precisa nem dizer mais nada, né? A direita realmente precisa tomar uma frente nisso, conversar mais com as pessoas, falar assim, olha, gente, esse negócio que falam da direita aí, que a Rede Globo fala sobre a direita, sobre conservador, tá tudo errado. Conversa, a gente vai conversando todo mundo um por um. Olha o que a gente já fez, a gente já fez impeachment, a gente já colocou o Lula na cadeia, sabe? A gente vai conseguir coisas muito grandes pra esse país. Mas a gente tá precisando realmente tomar uma atitude, não deixar a história na mão dessas pessoas. Quero ouvir só o que eles falaram, usando um exemplo muito simples, a respeito da agressão que o Ciro Gomes fez ao Arthur. Esqueci agora o sobrenome dele, mas é o Arthur do canal Mamãe Falei. Porque eles acham que, enfim, né, você pode fazer o que você quiser com a direita, porque a direita é malvada, porque a direita é fascista, é burra, é truculenta, não sei mais o que. Então, assim, qualquer violência contra a direita pode. Obviamente, foi simplesmente um pescotapa, uma coisa simples, só que se você é um candidato à presidência, você não pode tratar seus opositores dessa forma. Pura e simplesmente. Sem contar, vou falar uma outra coisa aqui bem clara, que é clara, assim, você vê no vídeo, ninguém comentou. Ciro Gomes estava sendo entrevistado pelo Arthur do Mamãe Falei, no Fórum da Liberdade. O Arthur foi lá e comentou duas coisas verdadeiras que Ciro Gomes tinha dito, né, que falou assim, você não falou que iria sequestrar o Lula e mandar o Lula pra embaixada? O Ciro Gomes nega. Você não falou que você iria receber o Sérgio Morabala? O Ciro Gomes, eu nunca falei disso aqui, eu nunca falei disso. Aí ela falou assim, não, mas eu vou editar e vou colocar isso aqui no vídeo. E o Ciro Gomes vai lá dar um pescotapa na nuca dele e sai correndo. Eu acho pior é isso. Uma coisa é você dar um pescotapa em alguém, mas tipo, dá um pescotapa e fica por perto. Fala assim, tá vendo, eu te dei um pescotapa, vamos cair na porrada. Não, ele dá um pescotapa, ele percebe que ele tá ali no momento ali, sabe, cheio de segurança, não sei mais o que. O outro tá segurando a câmera e tal, não dá pra ter uma reação. Dá um pescotapa e sai correndo. Olha o que essas pessoas têm a dizer a respeito disso. Gente que trabalha na ONU, gente que trabalha aí no Itamaraty. Porque eu vi muita gente falando da agressão do Ciro Gomes, do cara, Aí eu falei, porra, eu fiquei imaginando o Ciro dando um socão, né? Aí eu vi o vídeo do pescotapa, eu falei, cara, não é possível. Aí eu ainda perguntei, gente, foi só isso mesmo? Essa foi a agressão? Você entendeu? Então, a verdadeira visão deles é simplesmente partir pra violência. E eles falam isso cada vez mais claramente. Você ainda acha que é paranoia minha? Vamos ouvir mais um pouco, ó. Foi nojento, que o cara do Mamãe Falei ele merecia ter levado um socão na cara, perdido os dentes, tipo, não só por isso, mas por várias outras coisas que ele fala. Eu torço muito pra, tipo assim, momento Larissa elogiando o PCO, mas eu torço muito pra galera do PCO cercar esse maluco a qualquer momento e arrebentar ele de cabo a rabo. Meu Deus do céu. Eu acho que com fascista você tem que descer a porrada. Quem está falando é Larissa Coutinho. Quer dizer, não é a direita que tem discurso de ódio. São os conservadores que são intolerantes. E a esquerda é puro amor pela humanidade. A esquerda é simplesmente vontade de festejar com as minorias e tudo mais. Você reparou? Tudo o que está acontecendo nesse país é que a esquerda está virando fascista desabridamente, simplesmente com o rótulo de dizer que ela luta contra fascistas. Logo, não, fascista tem que lidar só na porrada. E aí parte pra porrada mesmo, contra quem é antifascista ferrenhamente,
Eu simplesmente falo assim, mas era um fascista. Essa pessoa, na verdade, ela até gostava do Ustra. Essa pessoa, ela é tão contra os direitos humanos que ela apoiou a ditadura. Aí você vai lá e fala assim, mas eu queria um gulag soviético. Fala, não, mas aí é uma força de expressão, né? Pura força de expressão. E eu querer o Stalin, não, eu quero o Trotsky, que mata muito mais, milhões, viu? A ditadura militar brasileira, a maior parte, maior assim, mais de 90% de quem ela perseguiu, foi comunista de armas nas mãos. Gente na luta armada pra implantar essa desgraça aqui no Brasil. Eles vão lá e falam assim, olha, mas tá vendo, eu gostava da ditadura. Mas você falar que você quer um gulag soviético simplesmente pra pegar inocentes aleatoriamente, mandá-los para campos de concentração, campos de trabalhos forçados, numa economia planificada, com glorificação de um líder, onde ele pode tudo e você não pode nada, aí é força de expressão. Aí é piadinha. Aí é brincadeirinha. Aí não, todos os processos é lá pra Larissa Coutinho, não tenho nada a ver com isso. Eu ter divulgado isso, imagina. E o nazismo é tão de direita que ele era, né, até, tipo, foi por exemplo, ele apoiou os amigos da direita hoje, por exemplo, a Palestina. Não, peraí, esse aí somos nós, né, esse aí somos nós de esquerda. Mas, bom, enfim, mas é de direita. Os historiadores dizem que é de direita. Historiadores, por exemplo, como eles próprios que dão aulas de história e vão lá dizer que é de direita, porque eles disseram que é de direita, portanto, os historiadores estão dizendo que é de direita. Separa como a confusão conceitual que a esquerda impôs ao Brasil e ao mundo, simplesmente ao dominar os cursos de história, ela é completa. Se você visse simplesmente Benito Mussolini, lê o que os caras dizem, lê o que os próprios nazistas diziam de si próprios, que eles nunca se consideraram de direita, nunca se consideraram capitalistas, conservadores, nunca falaram que eles defendem a moral judaico-cristã. Obviamente nazista nunca disse, fala assim, nós somos tão de direita que nós defendemos a moral judaico-cristã. Eles nunca falaram isso. Se você fizer isso, você vai simplesmente falar assim, tá bom, os nazismo e o fascismo eram duas derivações da esquerda, não eram exatamente a esquerda clássica, mas foram derivações nacionalistas deles, e deu no que deu. Agora, esta turma aí simplesmente se diz socialista, se diz comunista, acha bonito defender uma coisa que matou mais do que o nazismo, mas tá parecendo mais os fascistas do que os próprios socialistas, do que eles eram, porque os socialistas eram novamente revolucionários, detestavam a democracia burguesa, detestavam tudo isso. O fascismo não, o fascismo falava, não, a gente vai simplesmente, olha como eles falam, né, processo democrático, e aí vai lá, tá defendendo o comunismo no momento seguinte, quer dizer, eles querem democracia para eles chegarem ao poder, mas não para eles governarem de uma maneira baseada em instituições que estejam acima deles. Eles querem a glorificação total. Acho que ficou claro. Gente, quem der audiência pra isso, por favor, pare de dar. Não existe audiência negativa. Mas eu ouço pra falar mal. Não ouça, deixa que o pessoal profissional cuide disso, como a gente faz. Não existe audiência negativa, esses caras vão virar lá pros patrocinadores deles e falar assim, tá vendo, ganhei 10 mil de audiências a mais nesse último episódio, então me dá mais dinheiro aí. Vocês estão financiando isso, qualquer audiência, vocês estão financiando isso, então assim, pare de ficar indo em site, ouvindo podcast, vendo vídeo, dando RT, dando curtida, inclusive aquela curtida com raivinha. Não existe publicidade negativa. Parem de dar publicidade para esses caras. Deem publicidade para quem merece. Acho que ficou claro para todo mundo qual que é o nosso ponto. E novamente vai ser mais um daqueles episódios que eu sei que ninguém vai refutar a gente, vai simplesmente dizer, mas vocês são malucos, reacionários e todos os historiadores concordam que o nazismo era de direita, o que é simplesmente uma coisa ridícula de se dizer. Falando em patrocínio, vamos lembrar aqui de um dos nossos outros patrocinadores, que é o INEMP. O INEMP, que é lá de Belo Horizonte. Aliás, logo vou estar lá em Belo Horizonte para dar uma palestra para eles. É o Instituto de Neurolinguística Aplicada. Se você entrar em EAD, Ensino à Distância, ead.inemp.com.br,
também é uma exclusividade aqui para quem ouve o Guten Morgen, para quem é leitor do Senso em Comum. Você vai ter todos os cursos que o INEMP está ministrando a respeito de neurolinguística, não neurolinguística clínica, mas neurolinguística empresarial, que é para você aprender a convencer as pessoas, sobretudo quem vai trabalhar com vendas, quem vai trabalhar dando palestras, dando cursos, professores. Você vai ter que convencer a sua palestra com alguns pequenos truques ali que nem sempre são tão claros para todo mundo. Então o INEMP ele vai te dar todas as dicas e você vai conseguir aprender a convencer melhor a sua plateia, exatamente mostrando os seus próprios talentos. Você vai aprender a conseguir mostrar qual é o seu ponto, conseguir argumentar muito melhor, simplesmente conversando não só com a parte consciente das pessoas, mas com aquilo ali que vira simplesmente simbólico, que está ali no fundo da consciência, sem você trazer, sem você levar à tona. Então, se você entrar em ead.inemp.com.br, você vai ter acesso a todos esses cursos com algumas exclusividades do Senso, e logo eles também vão estar aqui em São Paulo, aqui na Panela Produtora, ministrando cursos aqui também em São Paulo, e logo eu também vou para Belo Horizonte cuidar justamente disso. Então não se esqueça dos nossos patrocinadores, CV para VC, né, sensoincomum.cvpravc.com.br, e o INEMP, ead.inemp.com.br. Você vai ter tanto o seu currículo quanto sua capacidade de convencimento multiplicadas por 1 milhão. Nós ficamos por aqui então, esperamos que todo mundo tenha gostado, vocês vão gostar bastante também do nosso próximo episódio, nós estamos com surpresas bem interessantes aqui para fazer, provavelmente aqui nesse estúdio, e como nós falamos, nós estamos planejando aqui para os nossos patronos, para quem entrar lá em apoia-se, apoia.c, com S, apoia.c/senso em comum, ou patreon.com/senso em comum, nós estamos preparando algumas coisas bem interessantes para os nossos patronos. Nós estamos na fase final de negociação de como vai ser a nova plataforma para os nossos podcasts exclusivos sobre a Primeira Guerra. Acho que nós logo, provavelmente na próxima semana, já vamos ter um ok definitivo sobre isso, e nós vamos começar a trabalhar nisso. Sejam nossos patronos também, aproveite que vocês vão estar com um novo emprego e com uma capacidade de convencimento muito maior através dos nossos patrocinadores. Sejam nossos patronos, que logo terão novidades muito interessantes. Não se esqueçam de divulgar nossa página no Twitter, nossa página no Facebook, que só assim que nós conseguimos crescer. Beleza, gente? Então nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília.